Você tá lá, fazendo uma prova tranquilamente e do nada aparece aquela questão. Compare essas duas obras, compare esses dois poemas, esses dois trechos de contos. É uma coisa que pode aparecer principalmente em concursos, provas da área de português. Que apareceu aqui em casa. Uma paroxítona. Ou até mesmo na sua vida diária. Quem nunca teve aquela dificuldade em comparar duas obras? Eu mesmo tenho bastante dificuldade em comparar obras. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Ao mesmo tempo que eu vou tentar relembrar alguns tópicos para melhorar as minhas comparações, eu vou compartilhar algumas técnicas, alguns trejeitos pessoais que eu utilizo quando eu vou realizar esse tipo de atividade. E olha, esse vídeo vai estar bem interessante, pois não vai ter aquele ar de ensino, pois eu não estou aqui para te ensinar algo, é mais para compartilhar algumas coisas que eu acho que vai te ajudar. As duas obras que eu vou escolher será Overlord e O Robô. Duas obras que eu vou explicar ao longo do vídeo, então não se preocupe se você não souber o que são. E de fundo vai estar passando Control, um jogo que eu vou trazer para esse canal futuramente e que eu estou zerando no momento, e que não vai ser tão difícil de acompanhar de fundo. Então vamos começar. Primeiro, o que é uma comparação entre obras, uma comparação entre texto, que será o foco desse vídeo? Na faculdade de português, no caso a letras, que eu faço bacharelado em estudos literários, comparar nunca é simples de responder, mas eu acho que sempre dá para simplificar. Comparar não é apenas dar um adjetivo a um texto, por exemplo, se ele é bonito, se ele é feio. Não é esse tipo de abordagem que você deve fazer. Você deve colocar as duas obras lado a lado e se perguntar, e ao mesmo tempo responder, no que eles se parecem, quais as estruturas que o texto tem que o outro tem também. Acima de tudo, quais as diferenças dele. É como se você pegasse uma ovelha branca e outra rosa. Quais são as semelhanças entre as duas? Talvez a maciez do pelo delas, peso, a estrutura corporal dela, mas e as diferenças? A mais óbvia vai ser a cor, uma vai ser branca, a outra vai ser rosa. E para você afunilar mais ainda, talvez você tenha que achar manchas na pele dessa ovelha, a altura dela. Esses são fatores que podem ser aplicados ao texto também. Aquele texto, quais são os temas dele, se eles estão abordando o mesmo assunto, qual o tipo de abordagem que ele está fazendo, se é uma abordagem pessimista, se é uma abordagem positiva. Todas essas formas de abordagem podem se expandir mais, então vou deixar alguns links na descrição para você se aprofundar mais. Isso vale para o resto do vídeo. Utilize as referências para estudar mais sobre o assunto, pois vai te ajudar bastante. Podemos prosseguir para perguntas que podem guiar essa comparação. E aqui eu vou deixar 3 para você anotar. Primeiro, qual é o tema principal de cada texto? Qual é a temática dele? Nos temas, ele fala mais sobre vida, liberdade, prisão. Ele é mais sério, ele é mais positivo, good vibes, coisas nesses estilos. E obviamente cada texto possivelmente que você vai ter que comparar vai ter temas contrários, temas que não se assemelham tanto. Então tente na hora de construir seu texto falar que olha, esses temas estão diferentes por causa disso, disso e disso. Pergunte-se como cada texto trata esse tema. Por exemplo, se ele trata da morte, será que ele usa cenas de cemitério para isso? Será que ele tem personagens que remetam a isso? Sobre a vida, ele tem luz? Ele fala sobre a natureza para remeter à vida? Também leva a estrutura e o estilo do texto em consideração. Isso ainda vale aqui para a forma que ele trata esse tema. O tom da voz do narrador, do eu lírico, é mais tranquilo de se acompanhar. As figuras de linguagem são complicadas de entender. O autor fez questão de construir uma voz que dá para todo mundo entender. É um estilo mais poético. Se ele é um estilo mais poético, ele está remetendo aos clássicos gregos, ele está falando de uma coisa mais atual, ou uma coisa da época dele. A questão das rimas também, vai ter quantas linhas? Vai ter quantas palavras por linha? Leve tudo isso e muito mais em consideração. E outra coisa que apenas você, como humano ou humana, consegue discernir. Qual é a emoção que esse texto te causa? Por algum motivo, certo texto te traz conforto, o outro texto te incomoda, o porquê ele te incomoda, ou porque o outro te conforta. Tente descrever seus sentimentos, isso vai te ajudar bastante.
Agora chegou o suco desse vídeo, para falar a verdade. Aqui eu vou falar sobre como montar uma estrutura de uma comparação de texto na hora que você vai ter que escrever a comparação em algum caderno, em algum bloco de notas ou documento do tipo. E aqui que também você vai ter que ter muito cuidado. Cada tipo de prova vai ter um modelo diferente que você vai ter que usar para fazer o seu texto. Por exemplo, a redação do Enem vai ter 1 bilhão de modelos para você fazer. Se você cursa psicologia, também você vai ter muitas outras coisas. E aqui eu vou tentar dar uma estrutura mais geral que pode caber em todas as coisas, para diversas áreas. E a primeira coisa que eu vou ter que falar é sobre o preparo. E este preparo eu quero dizer ter um português refinado. Vá atrás de estudar um pouco mais sobre como usar vírgula, sobre como escrever melhor. É uma coisa que eu vejo bastante gente fugindo, estudar o português da norma culta, mas é uma coisa bastante essencial para você escrever, para falar a verdade, pelo menos o básico de cada coisa. Então isso é um fator externo que você pode trabalhar sobre. E outro é você ter um repertório para utilizar em diversos textos. Eu vou me utilizar como um exemplo. Quando eu vou fazer uma prova para concurso, que é uma coisa muito rara, que eu fiz muitas poucas vezes no passado, ou para provas de vestibular, nestes tempos mais remotos, eu tinha em mente e não poderia ter coisas que ninguém conhecia como repertório. Por exemplo, seria difícil eu abordar Cavaleiros dos Zodíacos, Eu Robô, Overlord em provas mais sérias. É quase pedir uma nota 0 no Enem se eu utilizasse essas obras como exemplo. Não que não iria dar certo, é que o contexto não permitia. Então meu repertório se girava em torno de leis, da Constituição Federal e de alguns filósofos que eu tinha como base. Vou usar como exemplo o Enem. Eu tirei 880 na redação, uma nota aí bastante decente. E eu utilizei John Locke em algumas partes da redação, a Constituição Federal também, e alguns dados que eu tinha lembrado na hora. Para outros concursos, eu utilizei bastante o Bauman, ou seja, sempre foram filósofos conhecidos nacionalmente, a Constituição Federal, uma coisa mais geral mesmo. E eu sempre falei e eu sempre construí tudo com um tom mais formal. Eu sempre odeio fazer esse tipo de construção, pois eu nunca sou a pessoa que gosta de escrever coisas sérias. Quanto mais escrachado ou divertido para mim, melhor. E quando a gente vai para outras vertentes, quando eu posso abordar qualquer coisa de qualquer maneira que eu quiser e pode ficar bom, é aqui que eu me solto e é aqui que eu mais gosto de abordar tudo. Por exemplo, no meu site você pode ver talvez diversas comparações que eu possa fazer futuramente. E o meu preparo dessa vez será todas as obras que eu li sobre o tema. Por exemplo, no sci-fi, eu já li muitos e muitos livros e que com certeza algum tema vai se encaixar dentro deles. Se for sobre a área de literatura, eu vou saber sobre técnicas literárias, sobre como aquele autor ou aquela autora quis construir aquele narrador, sobre os temas. Isso tudo porque eu estudo a área, ou seja, eu estou sempre preparado. Eu me sinto foda. E quando chega na hora de fazer a prova, na hora de construir comparação em texto, que eu tenho que pegar a caneta, eu monto a minha estrutura da seguinte forma e que eu acho que vai se encaixar em muitas coisas que você pode fazer ao longo da sua vida. Início, meio e fim. Para tudo que você for fazer na vida, essa é uma estrutura que pode fazer muito sentido. Em termos de redação, em termos de construção de texto, eu vou chamar esse início, meio e fim dessas 3 palavras famosas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é o básico de tudo, até mesmo quando você estuda a escrita criativa para fazer romances. Primeiro, a introdução. Nela, você vai ter que apresentar o tema geral do seu texto. Por exemplo, se o tema geral da comparação entre os textos é como construir um encanamento, você vai ter que apresentar essa ideia primeiramente aqui. Também vai ter que dar o nome dos textos, dos autores por trás dele. Vai ter que dar um contexto geral sobre o que está acontecendo ali. E no desenvolvimento,
é a hora certa de você comparar ponto a ponto as coisas que já assemelham no texto e as coisas que se divergem. No quesito de forma, o que é diferente de um texto para o outro? No quesito de conteúdo, quais são os pontos que se divergem? E acima de tudo, quais os efeitos que causam em você? Qual o sentimento que o texto te causa? E nisso tudo, é importante você também se atentar ao português. Na ortografia, usar conectivos para conectar frases e parágrafos. Entretanto, enquanto, já, por outro lado, assim como, são construções que conectam outras construções. No geral, eu faço um parágrafo de introdução e 2 de desenvolvimento e no final a conclusão. Aqui na conclusão, é interessante você retomar a ideia que você teve ao longo das construções anteriores e o que essa comparação revela sobre o tema. No quesito de encarnações, como a água é essencial, dá uma reforçada nas ideias de como os dois textos são semelhantes, são divergentes. Sempre dê essa atenção no final. E eu acho que é hora de colocarmos isso tudo em prática. A pergunta que eu vou utilizar como base para fazer essa comparação entre Overlord e o robô foi gerada pelo ChatGPT, até mesmo para uma questão de ser uma coisa externa para eu fazer. Então ela será: considerando os universos ficcionais de Overlord e Eu, Robô, analise como cada obra constrói a relação entre humanidade e tecnologia. Em sua resposta, discuta as diferenças na representação de inteligência artificial e consciência, a forma como cada narrativa lida com o conceito de identidade e os possíveis reflexos dessas representações no debate ético contemporâneo sobre a tecnologia. Utilize exemplos concretos das obras e desenvolva sua análise com base em argumentos críticos. O primeiro de tudo é você saber o que a questão está pedindo, e essa daqui tá bem tranquila de saber o que ela quer, pois ela já te dá 3 temáticas que você tem que levar em consideração na hora de construir o texto. A primeira busca acha uma diferença entre a consciência e a inteligência artificial. O que é a identidade? Se um ser artificial teria uma identidade como o humano, um ser biológico, tem? E sobre o que as pessoas estão falando hoje em dia sobre esse debate ético. Falar que uma inteligência artificial tem identidade é correto ou não? Sabendo o que a questão pede, é hora de construir o texto. Primeiro, eu vou mostrar de exemplo o texto que eu mesmo fiz, na marra e na coragem, pois na prova você não vai ter consulta nenhuma. E depois eu vou ler uma versão melhorada do meu texto pelo ChatGPT, pois ele vai tentar dar uma resposta que pode ser a mais parecida possível daquela que ele queria dar. Eu vou utilizar o Documentos Google para fazer esse documento. Eu não vou demorar muito nele e ao longo da construção e desenvolvimento dele, eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão demorado. Eu vou parar para falar quando achar interessante. Aqui no começo, a primeira coisa que eu devo fazer é colocar uma música de fundo, já que eu não estou fazendo uma prova e para me inspirar, isso vai ser melhor. A outra é tentar ver quais temas entre Overlord e o robô podem se encaixar para responder esse enunciado. Aqui logo de cara eu penso em 2. Primeiro, que as 2 obras têm essa parte de identidade de seres artificiais. No Eu, Robô vai ser androides e em Overlord vai ser NPCs de jogos. E eu acho que essa vai ser minha base para fazer esse texto. Então eu posso colocar aqui algumas anotações primeiramente. Overlord vai ter NPCs, apenas mesmo para eu lembrar de tudo. E o robô, androides. Você pode fazer outras e outras anotações. Por exemplo, também fazer obras externas que podem ajudar você a construir o texto. Mas aqui eu vou fazer mais de freestyle, mais direto mesmo. As ideias que vierem na cabeça eu vou colocando aqui. O Overlord vai ter NPCs e o robô androides. Esse vai ser meu ponto inicial e a partir daqui eu vou construir meu texto. Não dá para falar o que está acontecendo na minha mente aqui a todo tempo. Então eu simplesmente vou avançar e construir minha introdução e depois volto falando sobre o que eu construí aqui. Então, até logo. Curta esse pequeno time-lapse. Tá, introdução feita. Logo de cara, eu acho que uma introdução bem
tosca, não é uma das melhores construções que eu já fiz, mas eu acho que vai servir como base do que eu disse anteriormente e que vai ser bastante gostosinho de trabalhar no desenvolvimento e na conclusão. Aqui nessa primeira construção, nessa primeira oração, barra período, chame como quiser, frase, eu introduzi as duas obras de uma maneira bem modelinho mesmo. Overlord de Kugane, Maruna e o robô de Isaac Asimov abordam um conceito de identidade e inteligências artificiais. Aqui eu já falo de cara que eu vou abordar a questão da identidade das inteligências artificiais. Depois eu vou falar como essas obras utilizam esse tipo de temática. Overlord vai utilizar elementos fantasiosos e gamificados para falar sobre a identidade de NPCs, enquanto o robô utiliza androids. E aqui eu já puxo com um gancho para a próxima parte de desenvolvimento. Ambas conseguem demonstrar debates éticos contemporâneos sobre a tecnologia, principalmente com o avanço das inteligências artificiais. E aqui no desenvolvimento, duas coisas já vêm na minha mente. Primeiro, ChatGPT, então eu vou falar sobre ele em alguma parte de desenvolvimento. NPCs, divindades e algo do tipo. Eu vou fazer o desenvolvimento e depois volto para comentar sobre. No primeiro parágrafo de desenvolvimento eu falei sobre o robô, sobre as 3 leis da robótica, que são regras criadas para que os androides não causem problemas. Eu abordei isso e isso pode levar a questões políticas. Depois eu fiz um parágrafo apenas para o Overlord, e aqui eu foquei em como os NPCs criam vidas aos olhos dos leitores, e para demonstrar isso tudo, será falado na visão do personagem Ice, que será o protagonista da história. Depois eu juntei as duas obras para comparar elas. Por um lado, o robô vai trazer uma visão sobre a racionalidade, sobre como apenas racionalizar tudo pode afetar e ser cruel em debates éticos humanos, e que há dilemas morais, dilemas que vai contrastar as crises existenciais humanas quando isso tudo é aplicado nas atitudes de androides. No caso de Overlord, o que vai ser interessante é que o protagonista vai encarnar no avatar do seu personagem antes que era jogável. E com isso, ele vai perder seus sentimentos aos poucos. Será que a origem biológica de um ser é mais importante do que suas ações para falar se ele tem identidade ou não? Eu não sei, é apenas uma pergunta que você deve fazer para quem for ler seu texto. E conclusão finalizada. Pode bater o olho, eu já sei que essa conclusão tá tosca, mas vai servir para o que eu quero falar. Aqui eu tentei lembrar o que eu abordei no texto, a questão da inteligência artificial de um robô, que vai dialogar bastante com as inteligências artificiais hoje em dia. Overlord vai ser uma questão mais interna humana, sobre como a mente humana pode agir caso ela seja, por exemplo, transferida para um corpo artificial. E depois fiz mais aquela frase de impacto. Tanto a obra X quanto a obra Y são de extrema importância para debater certa questão. Eu vou mandar esse texto para o chat e ver como ele avalia ele. Eu fiz ele bem rapidinho, demorei acho que 20 minutos para escrever isso daqui tudo. Não o melhor texto de todos, mas eu acho que eu apliquei as técnicas que eu falei anteriormente. Agora chegou a hora de ver a versão melhorada do ChatGPT. Então ele vai pegar meu texto, provavelmente vai colocar ele mais fluido, vai colocar ele com linguagem mais formal e algumas coisas padronizadas segundo a prompt que você pede ou que ele quer buscar. Mas vamos ver até mesmo a avaliação dele aqui. Obviamente não vai ser aquela avaliação humana do professor pegando para ler. Aqui ele deu uma nota para o texto de 7,5 de 10. Ótimas ideias, argumentos, relações claras entre as obras, conecta com o mundo contemporâneo. Agora os pontos a melhorar, repetições e frases um pouco confusas, alguns erros de gramática e ortografia, estilo às vezes em forma um pouco coeso e falta de transições mais suave entre parágrafos. Eu concordo bastante com isso daqui, meu texto ficou repetitivo em algumas ideias. Ortografia e gramática teve erro mesmo, eu não revisei esse texto,
e não planejo revisar ele, é apenas um exemplo. E as transições também, que eu não fiz muitas transições, e eu deixo ele mais informal, que eu escrevi ele bem rapidinho. Agora a versão revisada e aprimorada pelo ChatGPT. Eu vou deixar essa versão na descrição também. Para finalizar esse vídeo, é o que eu recomendaria de fato para você estudar para melhorar suas comparações. E é simplesmente ler. Leia bastante, leia obras, leia livros. Tente escrever quando for para fazer uma prova. Compare duas obras, nem que sejam em um estilo meio maluco. Isso vai ajudar bastante. E caso você tenha dúvidas, eu posso recomendar você continuar assistindo esse canal. Por aqui, apesar de eu falar bastante sobre ficção científica, eu também vou trazer coisas ligadas à literatura, sobre o português, mais com esse ar de interesse do que o de ensinar mesmo. Pode me contatar pelo Instagram ou até mesmo pelo YouTube aqui. Acima de tudo, deixe um comentário se gostou desse vídeo. E que por enquanto, que a Santa Largatixa esteja convosco.